primeiro verso do Salmo de número 46. Mas a gente vai fazer a leitura do Salmo de número 46. Primeiro verso do Salmo de número 46. E depois nós vamos para um outro texto. Eu vou falar o texto que nós iremos. Primeiro se prenda ao Salmo de número 46. O primeiro verso, Salmo conhecido, diz lá, vamos lá, está lá aqui no telão, né? Deus é o nosso refúgio. E o quê? E o que mais? Nas tribulações ou angústias, não é verdade? Tem algumas versões que falam bem, socorro bem presente nas tribulações. Volte aí. Vamos ler todos juntos lá? 1, 2, 3. Deus... Amém. Salmo escrito pelos filhos de Corá. Salmo escrito pelos filhos de Corá. Salmo não foi escrito por Davi. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou fazer menção aqui, que é interessante. Alguns irmãos aqui não têm, estão caminhando, dando os primeiros passos concernente à Bíblia. Os filhos de Coré, ou Corá, no Números, capítulo de número 16, só vou mencionar, não precisa abrir, conta um fato muito triste que aconteceu nos dias que o povo de Israel estava no deserto. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu gostaria de mencionar. Houve um grupo de pessoas que chegaram e especificamente 3 homens, Datã, Abirão e Corá. Esses eram 3 líderes em Israel, e chegaram um dia e disseram assim, esse negócio de Moisés ficar falando, e só ele ouve Deus, isso aí não é não, Deus fala conosco também, a gente também está aqui, e não é só Moisés não, Deus fala conosco. E aconteceu que houve uma espécie de confronto à autoridade espiritual que Deus tinha levantado naqueles dias, porque tem gente que é assim, tem gente que não entende a autoridade espiritual que está sobre a vida dela. Deus não cria igreja paralela e nem reino paralelo. O reino de Deus, existe uma hierarquia e Deus trabalha assim. É importante a gente entender isso aqui. Mas, enfim, só que o interessante é que na faculdade de teologia, alguém um dia disse, pastor, professor, mas esses filhos de Coré aqui não é do mesmo pai lá do Coré que se levantou contra Moisés? E a situação foi tão, lá em Números, capítulo número 16, foi algo tão terrível, tão forte, foi algo assim, uma ação de Deus tão forte, que Deus chamou toda aquela congregação dos filhos vou usar da congregação do Corá, da congregação de Abirão e a congregação de Datã, chamou Deus a todos. E Moisés fez a seguinte questão, bom, se Deus está falando com vocês e a vocês, vocês vão morrer pela idade. Agora, se não é Deus, se não for Deus, eu vou dizer que a terra vai se abrir e todos vocês vão ser engolidos. E a terra se abriu e todos eles foram engolidos. Só que interessante é que se você abrir lá em Números capítulo 26 e no verso de número 11, diz assim, e os filhos de Coré não morreram. E o que a Bíblia me ensina, Rodrigo? A Bíblia ensina que nós devemos entender que cada um é responsável pelas decisões que toma. Não é porque o pai tomou uma decisão que os filhos têm que sofrer. Não é porque o filho tomou uma decisão que o pai tem que sofrer. Não é porque você toma uma decisão ou alguém tomou uma decisão que você tenha que sofrer. Entenda uma coisa, as decisões que nós tomamos, é como que os filhos de Corá disseram assim, olha, pai, é o seguinte, tu está te levantando, mas nós não queremos fazer parte desse negócio. Até tu é nosso pai, até respeitamos, mas disso nós não vamos fazer parte. E Deus os preservou e os honrou. Quem está entendendo Deus aqui nessa noite? Só vou aqui acrescentar um pouco, uma questão aqui. As decisões que nós tomamos, elas sempre trarão reflexo na nossa vida. Eu não ia pregar sobre isso, mas eu acho interessante. Porque eu sei quando Deus me usa ensinando, eu sei quando Deus me usa profetizando. Abraão,
tomou uma decisão em um determinado tempo da sua história, da sua caminhada. Abraão tomou uma decisão de ir para o Egito. E ele tomou essa decisão e foi para o Egito. Só que chegando ao Egito, a esposa Sara era uma mulher muito linda, muito bonita. E Abraão ficou temeroso e disse: ó, Sara, é o seguinte, tu é uma mulher muito linda, e nós vamos chegar aqui num povo estranho, numa terra estranha. E aí é o seguinte, Sara, vamos fazer um pacto, você vai dizer que é minha irmã. Irmão, aonde tem mentira, Deus não está. Eu vou repetir aqui em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando. Aonde tem mentira, Deus não está. Negócio que tem mentira não dá certo. Sociedade que tem mentira não dá certo. Relacionamento que tem mentira não dá certo. Não dá certo. Porque o pai da mentira é o diabo. Uma das características de Deus é a verdade. Um dos atributos do seu caráter é a verdade. E aí, Abraão disse: ó, Sara, tu vai lá e tu fala que tu é minha irmã. O faraó olhou, chegaram para o faraó e disse: ó, tem um povo diferente aí, e nesse povo tem uma mulher muito diferente, e ela tem característica de ser princesa. O faraó pega a mulher, leva para um harém, começa a preparar para casar com ela. E vai e quase que casa com ela. Quase coabita com ela. E não aconteceu nada porque Deus interviu. Aí Deus interviu, o incrédulo, o ímpio chegou para Abraão e disse: Abraão, ô Abraão, tu é um homem de Deus ou tu é um mentiroso? Você está mentindo para mim, tu está trazendo uma tragédia para mim, para ti, para minha casa é tua. Seu irmão, coisa mais difícil para o crente é o incrédulo chegar e dizer assim, ó, passar uma lixa grossa. Chegou e disse: Abraão. Aí o Abraão pega e volta, né? Cabeça baixa, humilhadinho. Só que lá na frente, essa situação Deus reverteu. Quem está comigo diz glória a Deus. Deus está falando aqui nessa noite. Lá na frente, o Abraão mente de novo. Aí a mulher começa a pressionar: Abraão, não, esse negócio de chamada, esse negócio de vontade. Seguinte, pega a Agar e pega ela como esposa e tem um filho com ela e vai ser o filho da herança. A promessa, foi lá, pegou a Agar, constituiu um filho com ela. Aí daquele filho nasce Ismael, porque também teve uma promessa de Deus. O Ismael nasce, aí diz aqui, ó, o filho da promessa, apresenta o filho da promessa. Só que, irmão, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Diz para a pessoa que está ao teu lado: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu que vai abrir porta sobre a tua vida, Ele vai abrir porta. Você não precisa forçar porta alguma, porque quem força a porta tem que manter ela aberta. Agora, quando Deus abre a porta, você vai passar tranquilamente. Quem está entendendo diz glória a Deus. Abraão foi lá e fez isso. Aí lá na frente, 12 anos depois, nasce o pequeno Isaac. Aí Isaac nasce, já tinha Ismael, virou um problema, uma confusão. Deu num angu, meu irmão, que até hoje está problema no Oriente Médio. Escute o que eu estou falando, sei que é Deus que está me usando. Tem decisões que nós tomamos, achamos, e tem gente às vezes: pastor, eu orei, orou coisa nenhuma. Quando a pessoa chega para mim e diz que orou, porque não orou. Porque ninguém precisa provar que orou. Quando você tem convicção que é Deus, Deus fez prova, Deus abriu a porta, Deus deu caminho, Deus deu paz no coração, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o árbitro dos nossos corações. Se tem paz, se tem verdade, vai dar tudo certo. Mas vamos voltar para a palavra. Até agora eu estou pregando outra coisa. O Deus que nós servimos, Ele é refúgio. Diga comigo: refúgio, fortaleza e socorro. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que nós vamos fazer quando a gente não sabe o que fazer? Porque a gente passa por momentos na vida que a gente sabe que não vai, você não encontra resposta, direção, soluções. Até às vezes as pessoas chegam para mim, ó, nós como pastor, diz: pastor, o que eu vou fazer? Não sei, não tem todas as respostas. Só que a Bíblia, irmão, ela é completa. No domingo eu preguei falando sobre Ziklag. Diga aí, Ziklag. Só para fazer ver você falar difícil. Ziklag. Preguei. Quem estava no culto domingo diz aí, levanta a mão. Amém? Oxe, só você, irmã, que falou um amém lá. Amém? Amém. Preguei sobre Davi. Davi foi para a oração. Mas me veio ao coração nessa noite pregar um outro texto baseado nesse texto.
Porque o Salmo de número 46, 42, 43, 44, 45, 46 foram escritos pelos filhos de Corá. Interessante que o Salmo de número 46, eu gosto de falar isso, ele tem 11 versos. 10 foram escritos pelos filhos de Corá. Mais um foi o próprio Deus que escreveu. Quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E essa é uma palavra para a tua vida nessa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem assunto que é só Deus que resolve. É só Deus que vai abrir a porta. É só Deus que... Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou arrepiado. É só Deus que vai botar um ponto final. E o Espírito Santo está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20. E agora eu gostaria que você que tem a Bíblia no celular, a Bíblia no iPad, a Bíblia tradicional, abra a tua Bíblia aí. Tem pastor que critica iPad, tá? Eu gosto de tecnologia. E aqui a letra fica bem grandona e eu consigo ler. Salmo de número 20. Esses dias um pastor foi pregar, mas me deu uma falou contra celular, e eu disse: meu Jesus, às vezes eu prego, né, usando o iPad. Jesus amado, tomara que ele não veja minhas transmissões lá, que ele vai me bater muito. 2 Crônicas, capítulo número 20. Você encontrou? Eu falei? Salmos, 2 Crônicas 20. Vocês perdoem que o cabelinho está ficando branco já. 2 Crônicas 20, quem está comigo diz amém. Verso 1: depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns do Monte Seir, eu vou falar outra versão, Monte Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor, e apregou o quê? Jejum em todo Judá. Josafá pregou jejum em todo Judá. Interessante que, e vai me acompanhando, que eu vou ler alguns versos e manter a tua Bíblia aberta. Vieram contra Josafá, 3 inimigos se reuniram para vir contra Josafá. E é rápida a palavra, porque está quente, e eu não vou te prender muito aqui. Vieram contra Josafá. E diante de Josafá, e veio alguém e disse assim: Josafá, esses homens, pode abrir a janela lá. O pessoal está pedindo para abrir a janela, pode abrir, não tem problema não, abra lá, meu querido. Deixa o povo respirar. Olha lá, presta atenção no pastor, amém? Quem está comigo aqui diz amém. Vamos lá, quem está comigo levanta a mão e diz amém, só para ver se está comigo. Amém, glória a Deus. Vieram contra Josafá. Interessante que o texto não fala e vieram contra Judá ou vieram contra Jerusalém, vieram contra Josafá. Vieram contra? O assunto era Josafá. Quem está comigo diz amém. Preste atenção. E contra Josafá vieram para matá-lo e exterminá-lo. E era uma multidão, irmão, era uma multidão. Era um exército enorme. Quase que incontável. Vieram para, literalmente, exterminar Jerusalém, exterminar Judá, matar a todos e levar cativos e despojos, enfim. Por isso que Josafá teve medo. Por isso que Josafá olhou para aquilo e teve medo, teve temor no coração. Porque o medo é algo inerente do humano, do nosso. Nós temos o medo do futuro para algumas situações, temos medo sim. Temos medo de encarar alguns problemas. Temos medo diante de notícias de crises. Temos medo diante de situações que olhamos para a nossa família e a gente fica com alguns temores no coração. Temos medo quando a gente recebe uma notícia negativa. Temos medo quando a gente vai num especialista e um médico, e o médico diz: olha, o teu diagnóstico é este.
Temos medo quando a gente se depara com alguém que é literalmente um inimigo, um adversário, um opositor, alguém que tem um interesse único de ver a tua vida sendo destruída. Temos medo, a gente é humano. Existem os temores que nos cercam. E Josafá teve medo. Só que a primeira coisa que eu aprendo em Josafá, como em Davi, é que ele foi para a oração. Ele foi para o jejum. Ele foi para o clamor. E no jejum e na oração, ele foi para o templo e ele disse literalmente: Senhor, esse exército é enorme, esse desafio é imenso. Eu não sei o que eu vou fazer. Sabe quando você chega num ponto que tu não tem nada que oferecer, nenhuma solução, nenhuma estratégia, nada lhe resta, você se sente incapaz. Foge do teu controle, foge das suas condições. Como eu preguei no domingo, Davi chorou, até não ter mais lágrimas. Chegou no momento que ele disse: Senhor, eu nem para chorar mais eu consigo. E esse foi o extremo que Josafá chegou. Mas aí ele mostra um segredo. Abra agora a tua Bíblia e leia com o pastor. Ele vai ao templo, ele clama, ele ora. Daí ele diz assim: Senhor, clamamos a Ti, verso 9, clamamos a Ti na nossa angústia, Tu nos ouvirás e nos livrarás. Aí ele vai caminhando com Deus, ele vai caminhando, o texto vai passando. E lá na frente, no verso de número 12, ele disse: nosso Deus, acaso não executarás Tu e o Teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Aí ele diz: porém, eu coloco os meus olhos em Ti. Sabe o que você está fazendo aqui nessa noite, meu irmão? Você está olhando para Jesus. Alguém chegou para mim aqui hoje, e ontem alguém me disse, e na segunda alguém me ligou, dizendo: pastor, preste atenção no pastor, é Deus que está falando, eu sei que é Deus que está falando. Alguém chegou e disse: pastor, eu não sei o que fazer, eu vou na igreja, pastor, mas eu nem sei mais o que fazer. Você está colocando os teus olhos em Jesus aqui nessa noite, você está apresentando a Jesus. De repente, Deus usa um homem no meio da congregação. Deus usa alguém no meio do arraial, no meio do povo, e levanta com uma palavra. Porque, irmão, você nunca, olha aqui para mim, em nome de Jesus, você nunca vai sair da presença do Senhor sem uma orientação. Diga para a pessoa que está ao teu lado: sempre haverá uma orientação de Deus. Quando você busca do Senhor, quando você clama ao Senhor, você sai com uma orientação. Levanta alguém no meio, com a palavra, o Espírito de Deus toma alguém e diz o seguinte: olha, Josafá e toda Judá, não temam, porque esta peleja não é vossa, essa peleja é minha. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, não estou falando isso para te impressionar, mas eu estou sentindo Deus. A tua causa pertence a Deus, diz o Senhor. A tua batalha pertence a Deus, diz o Senhor. A tua causa está na mão do Senhor, meu irmão. Ele chega e diz: olha, esta batalha que vocês vão enfrentando, essa multidão, essa batalha é nossa. Vocês vão sair contra eles, vão chegar na presença deles, e vocês não farão nada. Agora eu pergunto: por que Deus manda ir para a batalha se não é para brigar? Porque tem um outro mistério aqui. Vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar na presença deles e vocês não vão fazer nada. Aleluia. Vocês não vão fazer nada. Por quê, irmão? Uma coisa é para que você veja que Deus abre portas. Não tem você, mas eu estou sentindo Deus aqui. Que Deus abre portas, que Deus faz milagres, que Deus, Ele providencia meios e maneiras. Aleluia, 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 aleluia. Tu está aqui, meu Jesus. Você
não vai fazer nada. Você simplesmente vai lá e vai lutar. Aliás, você vai observar o que eu vou fazer. Só que Josafá, abra a tua Bíblia lá. Eu só quero fazer a leitura disso aqui. Josafá, vocês vão lá, verso de número, por gentileza, abra lá no verso de número 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede também nos profetas e prosperareis. Por que ele fala isso? Porque no meio do povo tinha alguém dizendo: e essa palavra aí, será que é verdade? Esse pastor que está pregando aí nessa noite, será que ele está falando é algo verdadeiro? Eu estou te dizendo, você não precisa confiar no homem e nem no braço da minha carne, mas confie na palavra que está saindo da minha boca. Deus vai abrir uma porta para ti em nome de Jesus. Deus vai abrir uma porta para ti em nome de Jesus. É para alguém aqui nessa palavra, nessa noite, eu tenho certeza. Não desespere o teu coração, porque o teu Senhor, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, e Ele é o teu socorro nesse dia da tua angústia. Ele é o teu socorro. Aí eles tomam uma decisão. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados marchava à frente do exército, louvando a Deus e dizendo, até o hino eles diziam, ensinaram: rendem graça ao Senhor, porque a minha misericórdia dura para sempre. Curiosidade que eu tenho, uma dessas. Ô Josafá, qual foi o hino que cantou lá? Como é que era o tom? Como é que era o... Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas para que ninguém vai fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Oh, muito louvor. Oh, muito louvor. Oh, muito louvor. A gente precisa entender. Pense o exército indo para a guerra. Quando ele fica em silêncio, Alguém está pegando aqui, alguém está pegando. trabalhando. Alguém está tomando posse aqui nessa noite. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Oh! Deus vai na frente, abrindo caminho. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo. De noite ou de dia,
Exército indo, cantando Cassiane. Um exército cantando. Meu irmão, quem vai para a guerra cantando? É só quando Deus entra e tira o medo do coração, meu irmão. É só quando Deus rompe esta obra do inferno e consegue implantar na tua mente que Ele é Deus que abre porta, irmão. Que Ele é Deus que faz milagres. Que Ele é Deus que não depende de matéria-prima para formar nada. Basta uma palavra dEle e tudo vem a existir, aleluia. Só que quando Deus promete, eu estou sentindo Deus aqui, Ele já vai à frente. Ele ordena, Ele fala, Ele manda. Interessante que em algumas batalhas Deus enviou anjos. Em outras batalhas, Deus com um anjo terminou 180 mil. Só que nesta, pastor, Deus colocou, soprou, sei lá, soprou, mandou, soltou algo, que a Bíblia diz, usa esse termo, desbaratados ficaram eles. Desbaratados ficaram eles. Eles perderam, como que eu vou explicar? A capacidade mental de conseguir entender o que estava acontecendo. De repente o inimigo veio. Um olhou para o outro e disse: que você está virando atravessado, rapaz? O outro disse: que você está provocando ele. Aí o outro disse: vai partir para a briga? Um puxa a espada, outro puxa, começaram entre eles brigar. Quem está entendendo de Deus aí, meu irmão? Você vai entender que a palavra profética. Começaram entre eles brigar. Entre eles brigar. E Josafá e o exército vinham cantando Cassiane. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, Vai. louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor Pode o céu. oh. Ele abre a porta. Quem está pegando aí? Tem gente pegando. De noite ou de dia. Quem está entendendo o agir de Deus? Alguém diz assim: ei, Josafá, o que nós vamos fazer lá, Josafá? Você está entendendo Deus falar aqui? O que vamos fazer, Josafá? O que vamos fazer lá, Josafá? Indo para a guerra cantando. Josafá, não sei. Oração, diga comigo: oração, jejum e adoração. As três ferramentas. Vai lá, irmão. São as três ferramentas. Não, você não pegou. São as três ferramentas da tua vitória. Comece a cantar. Comece a adorar. Se tem algo que o inferno odeia, é o louvor que sai da tua boca, diz o Senhor. Se tem algo que o inferno odeia, é o louvor que sai da tua boca. Se tem algo que o inferno odeia, não suporta, é o louvor que sai da tua boca. E está todo aqueles três exércitos, moabitas, amonitas e dos montes Seir, brigando entre eles. E matam um aqui, mata outro lá, e eles vão brigando, Rodrigo. Vão brigando. A briga foi tamanha, Joca, que eles brigaram contra os outros, começaram a matar a si próprio. Irmão matando irmão, achando que estava... E foi um rebuliço. Sabe o que é desbaratados?
Vamos falar lajanês aqui? Barata tonta. Você entende? Quem já viu barata tonta quando você passa o veneno lá? Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá e não se acha, não se encontra, não encontra. Foi isso que aconteceu com eles. Houve um agir de Deus. Quando Josafá, estou terminando, quem está pegando a benção aí? É a palavra de Deus para alguém aqui. Quando Josafá chega e olha, vê uma multidão de mortos. Diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: não será pela tua capacidade, diz o Senhor, não vai ser pelas tuas condições, diz o Senhor, mas vai ser porque eu tomei na minha mão a tua peleja, assim te diz o Senhor. Entraram e viram. Josafá, o que vamos fazer? Vamos começar a pegar os despojos. Olha lá, está escrito. E começaram a pegar despojo. 3 dias. Era tanto ouro, tanta prata, tanto tesouro, que não conseguiram levar. Sabe qual é o tamanho do presente que eu quero da parte do Senhor? É o tanto que o meu braço consegue abraçar. Eu tomo posse em nome de Jesus das bênçãos de Deus para a minha vida. O diabo quer a tua destruição, o inferno quer a tua derrota, os demônios querem a tua confusão, mas Deus tem vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. E aquele vale, vou pular na frente e vou terminar. Cheguei até a tirar o terno. Não gosto de fazer isso, mas está muito quente mesmo. Foi tanta luta, tanta bênção, tanta vitória, em um vale, que era para ser o vale da derrota, o vale da angústia, que Josafá olhou para o povo e disse assim: sabe de uma coisa, meus irmãos? Esse vale a partir de hoje se chamará Vale da Bênção. Alguém está pegando aqui? Esse vale a partir de hoje se tornará, vai ter o nome de Vale da Bênção. E o nome do vale é Vale da Bênção. A luta que está se levantando contra a tua vida, diz o Senhor, não vai ser para a tua derrota, nem para teu fracasso, e nem para a tua ruína, e nem para caluniar a tua vida, diz o Espírito Santo. Esta luta se transformará numa bênção tal, que tu vai olhar e vai dizer: como pôde, Senhor, tudo isso se voltar dessa forma? Foi porque Deus tomou nas suas mãos a tua batalha e a tua luta. Assim te diz o Senhor nessa noite. Estou sentindo graça de Deus aqui, irmão. Ó Senhor, Tu és o meu refúgio, aonde eu posso recorrer. Senhor, Tu és a minha fortaleza, aonde eu posso me esconder. E Senhor, Tu és o meu socorro, enquanto não tenho a quem gritar. Sabe o que é socorro, meu irmão? Quando a gente diz: Deus, Tu és o meu socorro, você tem uma cadeia hierárquica lá no teu trabalho, só para você ter uma ideia. Você fala para o teu chefe imediato. Vamos lá, vamos usar aqui ideia militar. O soldado fala para o cabo fala para o sargento fala para o tenente, tenente fala para o major fala para o capitão fala para o... Está entendendo? Quem está entendendo? Aí chega lá no tenente coronel, vai falar para quem? Vai lá, uau, camarada, mas não, vai falar para quem? Não tem para quem falar. Acabou. É assim. Tem momentos na sua vida que a gente não tem homem a quem recorrer. Só que você tem um que se diz: eu sou o teu socorro. Eu sou o teu socorro. Aleluia. Eu sou o teu socorro. Aquieta a tua boca e veja o que Deus vai fazer na tua vida, te diz Deus nessa noite. Fecha a tua boca, pare de falar nesse assunto, pare de bater nessa tecla, pare de dizer o que tu está dizendo, diz o Espírito Santo, e deixa eu agir sobre a tua vida. Ele é Deus.
Jeosafá volta. Quem vai cantando e chorando, irmão, volta trazendo os seus molhos de vitória, de conquista. Quem está entendendo Deus falar aqui nessa noite? Em nome de Jesus eu repreendo toda a obra da angústia que o diabo tem se aproveitado. Repreendo toda a obra da tribulação. Repreendo todo espírito perturbador. Eu estou sentindo Deus aqui. Repreendo toda obra maligna em nome de Jesus. Mas eu declaro a proteção de Deus. Eu declaro o refúgio do Senhor. Eu declaro a fortaleza de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai na frente. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Vamos estar em pé, meus irmãos.